Programa de hoje, a força a serviço da medicina. A posição é quando o sujeito ele tem uma incapacidade de produzir um hormônio. O brocha. Sim. O cara é ortopedista, traumatologista e um dos maiores médicos do esporte do Brasil. Zé da Manga. Palmas para Paulo Musi. Ó o Musi aí, ó. Ô, Musi, você sabe que eu fiquei feliz. Eu tava treinando aqui na academia outro dia, e eu sou velho, né? Velhinho na academia lá fazendo coisas, só pra não ficar aquela teta caída, pra dar uma... Não pra ficar fortão, você sabe o que eu tô falando. Pra poder ficar velho, subir escada, ter uma velhice normal. Aí eu tava lá, chegou um cara, um sujeito. Oi, Emílio, tudo bem? Você treina aqui? Eu falei, eu treino, tô aqui todo dia e tal. Ele falou, eu tenho, sei lá, 53 anos, eu fiz o exame e deu baixo, deve ser testosterona, deve ser alguma coisa. Fui no Musi, foi difícil arrumar uma consulta. Se é consulta com você, é difícil. Foi consulta, mas consegui, cara, ele mandou fazer uma porrada de exame. Tô tomando os negócios, você não sabe o que a minha vida melhorou. Só um depoimento assim, do nada. No meio da academia. Tem muita gente zoada assim? Eu acho que é o problema das grandes cidades, das vidas com grande demanda, né? Desde que a gente criou formas de sermos alcançados em situações onde normalmente, né, a nossa caneta caía às 5 da tarde, a gente conseguia almoçar em casa, a gente acordava às 7 da manhã, né? Quando a vida mudou, a demanda que veio sobre cada um de nós, ela se virou uma sobrecarga, e a sobrecarga, ela cobra um preço, né? Você tem efeitos agudos, tardios e crônicos da sobrecarga. Agudos, você dormiu mal essa noite, amanhã você acorda mais ou menos, faz as coisas meio empurrado, mas você sobrevive. O tardio, você faz isso uma semana, você chega no final de semana, você não aguenta sentar para assistir televisão, você quer deitar, dormir e ficar quebrado. E o crônico é a doença. É a hora que você começa a ter modificação da sua função fisiológica, porque você nem capaz de se recuperar mais é. Agora, o que é importante? Importante é sempre fazer diagnóstico. As pessoas, elas estão sem diagnóstico ultimamente, Emílio. E o meu interesse, por exemplo, em falar para o pessoal sobre essa questão de saúde, não se trata sem um diagnóstico. Se a pessoa ela tem, por exemplo, baixa testosterona, você tem que saber de onde vem isso, porque senão você corre o risco de mudar um número no exame de sangue, não trazer qualidade de vida para a pessoa, compreende? Então, mas esse cara fez um monte de... O que é esse monte de exame que tem que fazer que você exigiu dele? Eu acho que, na verdade, as pessoas elas estão acostumadas assim, vou ver uma coisa pontual, né? Mas quando você tem um problema de fonte fisiológica, né, quando aparece o sintoma, o diagnóstico já é tardio. Vou te dar um exemplo. Quando o sujeito ele tem um sintoma de hipotireoidismo, é porque ele está hipotireoide há muito tempo. A gente vê isso muito no esporte, porque supostamente a pessoa fala assim, eu treino, eu sou saudável. Ou então, se eu treinar, ficarei saudável. Se você é doente, não, você ficará mais doente. Porque você está pegando, é como se você pegasse o carro sem pneu e com pneu gasto e fosse correr, né? Então, o exercício também tem isso, né? A clínica do médico do esporte, ela é muito rica porque, na verdade, o que você tem com o exercício é uma exacerbação do sintoma que faz você fazer um diagnóstico talvez mais precoce, né? Só que o que as pessoas, talvez elas não tenham uma conexão muito grande, é que tudo está conectado no seu corpo. Por exemplo, o paciente chega com uma ginecomastia, né? Desenvolve mama. O homem desenvolve mama. Então, gordura na mama, às vezes desenvolve glândula. Tá bom, vou no cirurgião e vou operar. Tá bom, mas por que você teve isso? Tem situações que estão relacionadas a hormônios sexuais, então alterações de testosterona, alterações de estradiol. Tem situações que estão relacionadas, por exemplo, a alterações de tireoide. Tireoide, por exemplo, ela muda o que é a sensibilidade ao androgênio. Então, às vezes, o cara tem um problema de tireoide, não tem problema nenhum de testosterona, só que ele desenvolve uma ginecomastia. Isso é o estilo de vida do cara? É o estilo de vida que faz com que você desenvolva isso? A gente não vem com um manual, né, de rusticidade, né? Ou quanto você aguenta de pancada. Então, quando a gente fala de estilo de vida, tem pessoas que aguentam uma demanda muito grande, né? Outras têm sintomas muito precocemente. Então, isso é a sensibilidade de cada um, mas eu acho que a gente tem que se esforçar para sair daquele grande jargão do isso é estresse. Porque quando você fala isso é estresse, primeira coisa, você aceita que aquele quadro de doença como uma situação normal. É normal, né? Não é. Não é normal. Você tem que resolver isso.
Segunda coisa, você não está dando nome para o problema. E o pior inimigo da saúde é aquele que você não vê. Sim. Se você sabe que você tem um problema, por exemplo, é você não ter diagnóstico. Então, existem situações terríveis, né, na medicina que vão levar sintomas que são, às vezes, incipientes, mas que têm um diagnóstico muito terrível. Vou dar um exemplo. Na década de 90, 2000, começou a ter um exagero de uso de inibidor de bomba de próton, de remédio para o estômago. Sim. Tá? Então, aqueles que são os prazóis da vida. Pantoprazol. Mas pra que isso? Omeprazol. Porque o pessoal... Bom, a gente está falando de início dos anos 90 e 2000, a gente começa a falar também da abundância de alimentação e fast food. Tá. As pessoas comiam mal, tinham maus hábitos, obviamente desenvolviam problema do estômago. Né? Na década de 80 era pior, você não tinha remédio nenhum, quando o cara tinha uma úlcera, o que ele fazia? Tinha que operar. Aí veio o primeiro estimulador H2, que foi a cimetidina, e mudou. Todo mundo que operava a úlcera não precisou mais, a gente tratava. Só que em 1990, 2000, começou a popularizar os prazóis. E aí o que começou a acontecer? Você não vai no médico, você vai na farmácia. Já pega um omeprazol, já era. O que começou a acontecer com um jovem? Um tipo de linfoma chamado linfoma tipo Malte. Então usava aquela droga diminuía o que era a acidez do estômago, você tinha proliferação de bactéria, a H. pylori era uma dessas, você tinha modificação da função de toda a rede de defesa que fica em volta do estômago e você fazia um linfoma, que é um câncer. Olha o perigo. E o que o cara sentiu? O cara sentiu uma dor de estômago. Chegava no hospital com um câncer de estômago. Então, é claro que isso é uma forma anedótica da gente alertar as pessoas, porque o objetivo do médico nunca é causar medo. É falar, estamos aqui para você precisar. Mas a ideia é falar, estamos aqui. Se você tem um problema, você tem que resolver, você tem que saber o que está acontecendo. Mas o uso de omeprazol regular assim, ele é ruim? Se você está usando alguma coisa que tem que baixar o que é a acidez do seu estômago, a gente tem que entender por que ela está aumentada. Se você tem uma ferida no seu estômago que a acidez normal está causando estrago, você tem que saber o que você está fazendo. Porque tem gente que fala assim, Isso aí no médico, né? Com É o enjoo, médico. Sim. Que nem você falou, não vai no médico. Ela tá com enjoo porque comeu alguma coisa, manda o omeprazol pra dentro. Então, é ruim isso, constante, então? Eu acho muito ruim a automedicação, né? A gente estava brincando falando de tireoide. Tem 250 medicações que você vende na farmácia sem receita médica. Sim. Que fazem lesão de tireoide. Então, quer dizer, a chance de você... Sabe, remédio, ele é um veneno, não é uma coisa que é muito simples, não é balinha. Né? Precisa ter um estudo, aproveitando até a polêmica sobre medicação, né? Você viu a declaração do Donald Trump em relação ao Tilenol, para as grávidas não tomarem Tilenol, não sei se você acompanhou. E aí, só para abordar esse assunto, sempre tem um estudo, né? Então tiveram alguns estudos relacionados a isso, mas a gente acaba não entendendo. Sabe, Dani, eu acho que as pessoas, elas têm uma dificuldade imensa em ler estudo científico. Então tem muita gente que lê um artigo, não entende o que ele está falando e não sabe utilizar a ciência como a ciência deve ser feita. E usa a ciência para panfletarismo, usa a ciência para política. E isso é uma coisa que não é parte daquilo que é a comunidade científica. Então, é muito difícil você explicar para as pessoas que o artigo ele não é interpretado. Ele é objetivo. E como é que você lê um artigo científico? A primeira coisa que você tem que ter é que você tem que ter conhecimento. Por quê? E por que você tem que ter conhecimento e ser uma pessoa inteligente? Porque o que faz o artigo ser válido ou não é o método. Vou te dar um exemplo. Tá. Eu não gosto de barco, eu quero fazer um artigo científico que fala que barco é um meio de transporte ruim. Eu ponho um barco no meio da Avenida Paulista e fico olhando um mês para ver se ele vai para algum lugar. Aí qual que é a conclusão do meu trabalho científico? Depois de 30 dias de observação, meu barco não saiu do lugar, é um péssimo meio de transporte. Sim. Você que tem conhecimento, você olha e fala, Paulo, mas o barco não é na rua, o barco é no mar. Ah, não, então vamos pôr um carro no mar e vamos ver se o carro no mar funciona. E na internet tem um monte de especialistas. Porque os caras, eles não olham a metodologia. Quando você olha a metodologia, você tem que saber o que são os vieses que aquele artigo tem. Por quê? Porque se você entende quais são os vieses, você sabe para onde que ele pode estar puxando. Porque existem as linhas de pensamento. O mundo científico é feito por pessoas. Sim, que são os especialistas. Eu falo, tem especialista aqui, mas depende... Os especialistas sem nome, né? É muito fácil. Mas até os com nomes nos confundem. É o especialista. Vezes, né? É que a gente nunca sabe o que é a agenda das pessoas, né? Mas, o interesse... O grande problema para mim, Dani, é isso. Eu acho que tinha que ter algumas coisas, na minha opinião, médicas, sabe? Que fariam bem à saúde mental das pessoas. O cara tinha que aprender na escola. Estamos falando de colégio, tá? Colégio. O cara tinha que ter direito. Tinha que ter direito. Um cara que não sabe os deveres e as obrigações não pode brigar pelos direitos dele.
Doutor, Eu tenho que saber o cara não primeiro o sabe que ele tem fazer que fazer. conta demais, querido. Então, Ele mas não vai saber vamos isso falar do nunca. hipotético. Sim. Samir, vamos falar do hipotético. Também porque, gostaria. Eu assim, queria saber um eu- monte de coisa. O que eu acho? Eu acho que tinha que ter direito, eu acho que tinha que ter nutrição. Pô, o cara sai da escola multiplicando tangente, mas não sabe o que comer na hora do almoço? Exato. E aí? E aí a Boa. gente tem doença, pô, tem uma estatística que 60% da população brasileira está em sobrepeso. Né? Quer dizer, quanto que isso custa quando a gente fala de saúde pública, E eu queria das perguntar doenças que são disso. evitáveis? Pois não? Tem uma questão que até o Morgado fala, não vou tomar Ozempic, não vou tomar Monjaro, porque pode ter consequências. E tem gente que fala, perde visão, tem gente que fala que perde cabelo, e tem coisa que também é recente. Só que, no meu modo de ver, ter sobrepeso também tem consequências. E aí eu te pergunto, doutor. Magro cego ou gordo enxergando? O que pesa mais? Gordo careca. O que seria pior? Eu peso O que mais. seria pior? Você se manter em sobrepeso como consequências ou sofrer as consequências, as eventuais e possíveis sequelas dos Eu vou remédios? pegar a frase do Rogério, porque você também pode estar com excesso de peso e cego. Né? Pois é. Se você tiver uma doença metabólica, você tem hiperglicemia, você tem diabetes. Se você tiver diabetes, você vai ter ataque no olho, no coração e nos rins. São os três, e cérebro também, né? São os órgãos principais. Né? Então, quer dizer, o problema é que a gente tem uma doença que precisa ser tratada. Só que todas as terapias medicamentosas atuais, elas vieram numa condição onde a gente tem uma estrutura que chama multidisciplinaridade. Então, o que é o maior erro das pessoas? Chegou o análogo de GLP-1. Então, chegou desde o Victoza lá, antigo, primeira geração. Que eram até... labels, né? O exato. Saxenda. Era um remédio para... Exatamente. Outra Diabetes. Exato. Então, desde essa época, né, o que acontece? O pessoal começou a substituir a equipe por esse remédio. Eu tô tomando, por exemplo, eu vou tomar tirzepatida, eu não preciso de nutricionista. Cara, se você está tomando tirzepatida, você precisa urgentemente de um nutricionista, porque senão você pode fazer até um desvio hedônico. É que com a tirzepatida é um pouco mais difícil, mas o que acontecia com o sujeito que tomava o Ozempic por conta própria? Ele não conseguia sentar e comer um prato de arroz, feijão e carne. Então, o que ele comia? Coxinha, bolacha, pastel. Olha lá. Aí não adianta. Aí é pior. Quer dizer, exato. Então, você não tinha a resolução do que é a fome hedônica, o cara não comia a comida que ele precisaria se alimentar, e na cabeça dele é assim, eu preciso comer. Se eu não consigo comer arroz, feijão e salada, eu vou comer bolacha de pacote, eu vou comer biscoito, eu vou comer Gostoso, coisa hein? recheada. É lógico, porque sorvetinho. se você está sem fome, a única coisa que você consegue comer tende a ser o hiperpalatável. Né? Então, o que é importante a gente entender? Que todas essas medicações, elas vieram numa situação de multidisciplinaridade. Isso quer dizer que a medicação, ela é parte de um tratamento. Então, hoje, a gente leva a obesidade muito a sério, a ponto de entender que uma pessoa só não resolve. Né? Eu vou te dar um exemplo. Na clínica a gente tem psicólogo, tem nutricionista, tem pessoas que vão fazer um acompanhamento, e a área, por exemplo, que a minha esposa trabalha, ela trabalha em transtornos alimentares, que é a área da nutrição que mata. Né? Então, anorexia, bulimia, a pessoa pode morrer disso. Então, nutrição é uma profissão que tem uma robustez que o pessoal olha e acha assim, vou fazer dieta para ficar bonito. Não, tem gente que a vida depende do nutricionista. Né? E na área dela, a gente tem que vai desde o nutricionista até o psicólogo e psiquiatra, porque implantar um tratamento para a pessoa não é simplesmente pegar um papel e falar assim, faz isso daqui. Isso não existe. Né? Principalmente porque hoje o conhecimento está onde? Está aqui, está em qualquer lugar. O médico... Mas você é muito bom, né, Muzi? Você vê que ele tem um time. Você uma é bom equipe. porque você consegue falar com facilidade. E qualquer um tem... E isso é que a gente gosta na ciência, do cara que fala, que tem a manha de explicar e explicar simples. Mas Para a que todo ciência mundo não pode entenda. ser traduzida, ela não tem interesse, né? Você chegou... Eu gosto muito do Nassim Taleb, ele escreveu aquele... Arriscando a Própria Pele, né? E Não, que... Não sei qual que é. Sabe qual que é? Vou pegar. Que o que ele discute é o seguinte: existe uma corrente no meio científico que deixou de publicar para o crescimento do ser humano, que começou a publicar para os seus pares. Não é antifrágil, é o primeiro, é o segundo É o skin deles. the game. É o skin the game, é o salvando a própria pele. E o que ele quer dizer isso? Ele quer dizer isso que mais ciência tem sido feito para cientistas
do que têm sido feitas para aplicações práticas. Então, às vezes você vê, por exemplo, um determinado tema e o que você vê é uma reafirmação de alguma coisa que já foi descoberta há muito tempo, que já foi reconhecida há muito tempo, e não tem inovação. E não tem, principalmente, Emílio, invenção. E na área da medicina precisa ter invenção. Diferença de invenção e inovação. Quando foi a corrida para o espaço, né, os americanos gastaram milhares de dólares para desenvolver uma esferográfica que escrevesse em gravidade zero, porque a esferográfica depende da gravidade empurrar a tinta para baixo para você escrever. O russo pegou e fez um lápis. Quer dizer, o lápis é o quê? O que é invenção, o que é inovação? A invenção é a caneta que não existia, a inovação é o lápis que foi utilizado de forma diferente. Na medicina a gente precisa das duas coisas. A gente precisa inventar um remédio, por exemplo, que ajude a resolver o problema da obesidade, que é cada vez mais a gente tem avançado. Ainda bem que a gente tem esse recurso, mas isso não impede ou não limita o que é a necessidade da inovação do profissional trabalhar nessas novas condições. As duas coisas mudam. Ô Muzi, você estava falando aí das diversas áreas que tem dentro da nutrição, você estava falando de obesidade agora, e sobre o fator psicológico ali, daquela vontade de controlar a alimentação, essa parte psicológica, né? Como é que é tratada? É a parte mais difícil? É mais difícil mesmo do que a própria parte de física, de treino? A parte mais difícil de qualquer paciente é você ganhar a confiança dele para ele te falar realmente o que está acontecendo. Porque hoje o que acontece? Duas coisas. Ou o paciente ele chega com uma receita pronta, quero tomar isso. Por quê? Porque o conhecimento já não é um monopólio do profissional de saúde. Viu na internet. Né? O profissional de saúde, em certo sentido, ele virou um curador. Então a pessoa chega com aquele monte de informação misturada e você vai alinhar aquilo. Ou, o que é mais comum e que é mais histórico nosso, o paciente ele não vem para emagrecer, ele vem para ser emagrecido. Faz alguma coisa aí e me resolve. Então, até você conseguir ganhar a confiança do sujeito para ele falar realmente o que está acontecendo, porque é óbvio que ele não está seguindo nenhuma rotina alimentar. Exato. E você tem que entender por que ele não está fazendo isso. Qual que é o caso mais comum? Você acha que o sujeito ele quer ter uma série de problemas? Não, o problema mais comum é logística. A gente não se prepara para se alimentar como a gente se prepara, por exemplo, para se vestir. Pensa que para se vestir, a sua roupa, ela saiu do seu corpo, foi num cesto de roupa suja, foi para a lavanderia, lavou, secou, passou, tá de novo no seu armário. Agora, quando você fala em comer, o que você tenta fazer? Putz, não fiz nada, já sei, vou descer na cafeteria aqui e vou comer alguma coisa. Tá na mão. Então, cara, o problema é logística, né? Aí você fala, tem que ter mais lojas que tenham comidas saudáveis. Aí eu te pergunto, o que você prefere comer? Um parmegiana aqui do lado no Lelis ou então um pedaço de alface com uma rodela de pepino? Ainda com a boa ideia, então. Que pergunta. Sabe, as coisas têm essa necessidade da gente olhar para as coisas criticamente e saber o que é difícil, então. É ganhar a confiança do paciente, ele falar absolutamente tudo. Você perguntar aquilo com interesse, né? Porque hoje a gente tem uma coisa na medicina que é essa moda do empreendedorismo, que ela tomou a medicina de um jeito meio ruim. Porque o empreendedorismo do médico é captar conhecimento, para ele cada vez ter um raciocínio mais apurado, mais rápido e mais preciso. Boa. Então, tem uma frase que eu detesto, que é a coisa, o high ticket. E eu tava conversando com umas pessoas e o cara falou, não, porque o paciente high ticket, eu virei para ele e falei assim, cara, eu sou um paciente high ticket. O que é high ticket? Aí que tá. É a forma de tratar o paciente. E eu virei para esse sujeito e falei assim, eu sou um paciente high ticket. Rico. Eu tenho a condição de ir no seu consultório, eu tenho a condição de pagar a sua consulta e eu tenho a condição de pagar o tratamento que você me falar. Só que quando você me chama de high ticket, a pergunta que eu me faço é, será que eu tô lá para ser tratado ou tô lá para te dar dinheiro? Exatamente. Esse é o ponto. Vira uma indústria. Então, né? falar high ticket na medicina não é só cafona, é moralmente errado. Não, mas... É uma tolice isso. É raro algum médico que não olha assim. Eu acho que a maioria olha. Só assim. que isso é uma... Não olha, Sami. Não olha. A gente se preocupa em custo, por exemplo. A gente quebra a cabeça para conseguir encaixar, né, o paciente no melhor hospital possível quando ele precisa de uma cirurgia. A gente procura soluções que não custem para esse paciente, por exemplo, diante de um determinado tipo de intervenção que tem que ser feita. E o plano de saúde, em sua maioria, ele não é uma empresa de benfeitoria médica. Não. Ele não é uma empresa de também pensa cuidar de nisso. saúde. Não, ele é uma empresa que visa lucro. Sim. E medicina é caro, meu amigo. Então a gente sempre tem que lidar com uma situação que é, a gente não pode, a gente às vezes tem que utilizar o melhor método possível, mas esse método é caro o suficiente para o plano negar.
eu acabei de ter meu plano negado, eu precisava fazer uma infiltração na coluna, meu plano negou. Falou, se você quiser fazer, faz, você faz pagando. Falei, tudo bem, a gente ajusta isso depois. Mas, sabe, quando você entende que existe uma pressão econômica e que a medicina ela tem que ficar a parte disso, você começa a perceber que quando você vê essas novas medicações, quando você vê a forma que as pessoas falam, ela vem de uma forma que não é para tratar a saúde, é para tratar o bolso de quem está fazendo aquilo. Sim, fora que existe um lobby, como a gente já viu em milhares de filmes, Obrigado por Fumar, da indústria farmacêutica. Sim. Existe ou não essa situação e tem que tomar muito cuidado, porque quando tem um medicamento novo, ele precisa ser vendido. Exato. E você é um profissional que as pessoas vão procurar para isso. Como se proteger dessa situação? Porque a gente está por trás desse lugar. Por isso que eu te falei, Dani, você tem que ter um médico de confiança. E assim, o cara que... É um modismo, né? Não é, o fundamental é o médico, cara. Você confiar no profissional. Esse é que é o cara. E acho que a grande maioria dos médicos, ela não está pensando no high ticket. A grande maioria dos médicos são pessoas diferenciadas. Quem está na medicina é diferenciado. Não tem conversa. O que eu posso te falar é que é uma graduação e uma pós-graduação na residência tão extenuante que você fica condicionado a tratar primeiro da pessoa do que de você. Então, de fato, é uma pessoa que tem propósito, um propósito muito forte. Mas, infelizmente, Emílio, a gente tem uma situação hoje que a medicina ela está perdendo cada vez mais prestígio, ela está perdendo cada vez mais autoridade. E você tem que ver o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, agir contra determinadas ações que são, inclusive, contra a Constituição. Então, não, tem coisa maluca, né? Que coisas que são privativas de médicos, né? Não estão interferindo no Conselho de Medicina. Isso interfere, cara, interfere-se naquilo que é o processo de educação médica, né? Residência, a coisa mais importante. O cara, sabe, quando o cara se forma, ele é um alunão com carimbo. É na residência que você vira médico. Sim. Porque aí é o teu carimbo, é a tua pele, é a tua responsabilidade, é o teu paciente. Aluno de medicina, cara, a melhor fase da minha vida, a fase que eu mais curti foi no 5º e 6º ano. Eu era aluno de medicina, tinha um staff foda na Escola Paulista de Medicina, que era o médico que sabia de tudo, e eu atendia os caras com o cara lá do lado. Pô, o que mais que eu quero? Tava perfeito. Agora, quando você põe o seu na reta e que você é obrigado a saber, você não estuda pra prova que você vai tirar nota baixa, você estuda pra prova, senão você mata um, cara. Exato. E os caras, eles têm essa noção. E está tendo toda uma movimentação hoje, tanto dos conselhos regionais quanto do Conselho Federal, de ficar muito mais procurando saber o que está faltando para o médico ser médico e só ser médico. Tudo bem, tem o cara que tem a veia empresarial, beleza, ótimo. Só que hoje o que você vê de gente que está procurando saída fora da medicina, cara, isso não é bom para ninguém, não é bom para o médico, não é bom para o paciente. Você está falando, então, sentado com um médico que está preocupado, por exemplo, se ele vai pagar o boleto? Isso é uma das coisas que eu falo para os alunos que a gente tem na estratégia. Eu falei, cara, o que é principal? O sujeito, ele entra na residência, começa a ganhar a bolsa de R$3.200, para quem não ganhava nada, pagava muitas vezes. Tô rico, o que ele faz? Ele compra uma BMW 320 no boletinho. Só que aí o que acontece? Putz, tem que pagar, vou dar plantão. Só que aí ele dá o plantão num lugar ruim, sem condição, que muitas vezes não tem como atender uma situação que chegue grave. Ele vai ir para outro dia cansado de trabalhar, ele não vai render cognitivamente. E aí, como é que você faz esses caras? Aí você reclama, pô, esse médico tá aqui na minha frente, não tá me atendendo direito, tá quase dormindo. Bom, uma das coisas é pressão financeira. Agora, hoje a coisa tá tão complicada e São Paulo não é uma cidade perdoadora, né? Que para o cara conseguir sustentar, ele precisa dar 2, 3, 4 plantões. Eu, quando me formei, por exemplo, estava na ortopedia, eu dava 3 plantões por semana fora a faculdade. Eu dormia 4 vezes por semana na minha casa. Às vezes eu pensava, pô, vou deixar as coisas no hospital e eu só passo lá para tomar banho e comer. Eu durmo na sala, no conforto médico mesmo. Dane-se, eu fico mais fora do que dentro. Então, que não é o tema, né? Mas, por exemplo, existe um conluio de situações que a gente tem que entender. O que está acontecendo hoje em dia, que é a precarização da medicina no Brasil. A gente tem que procurar a forma de resolver isso e a gente tem que entender o que é o papel do médico, primeiro, quanto o cara que vai tratar as pessoas e a segundo o papel do médico, o cara que vai informar a população. Porque desde que a gente teve, por exemplo, a rede social, ainda bem, né? Porque é a única forma que a gente criou de fazer uma comunicação direta.
e é uma forma de comunicar com a sociedade, a gente tem puxado para o médico o quê? Explica o que você faz, fala como que é, esclarece essa doença. A pessoa inadvertidamente ignorante é ruim. E a pessoa apavorada é pior. A pessoa apavorada vai lá na farmácia, eu preciso emagrecer, senão eu vou morrer do coração. Antigamente você não precisava de receita, comprava um Ozempic. Só que se o sujeito, por exemplo, tivesse muito peso, o que ele fazia? Ia lá, rodava o negócio na dose máxima e se aplicava. E aí? Ia parar no hospital. Por isso que vocês uma falaram que loucura. é profissional. E você viu, e você estava falando agora do médico, você viu lá, a gente até deu essa notícia, acho que foi em Natal, que o cara trocou, ia fazer um transplante o cara trocou saiu agora essa notícia. Como é que era? O órgão ele colocou na pessoa errada, perdeu o órgão. Uma notícia assustadora aí, que aconteceu agora, essa semana. Então, quer dizer, vai saber como é que estava o médico nesse momento, o que aconteceu naquele momento. Profissional. É isso aí, Emílio. Pra acontecer. Um hospital errou o transplante após confusão com nomes parecidos. Nome, né? Isso. Aí aconteceu isso aí. Aí perdeu o órgão. Putz. O cara também. O rim. Danada. O rim foi feito pro paciente errado e acabou perdendo. Dr. Fritz. É incrível. Dr. Fritz. Ô, Múzio, quero agradecer, pô. Você deu uma aula hoje aqui. Ele fala professor. Inteira, Diego Serafim mandou um abraço que ele passou um treino pro Serafim. O Serafim tá emagrecendo Tá vendo só? Diego Serafim. Tá fininho. Eu vou passar aqui, ó, o YouTube, @Paulo Musi, Musi ZY, tá? Você que tá no rádio agora, Paulo Musi ZY, para você seguir aí o YouTube do Paulo Musi. E nas redes sociais, o cara tem só 8 milhões de seguidores. É pouca coisa. Faria com 8 milhões. Show de bola. Muito obrigado por você ter vindo, cara. Muito prazer. Espero que você Muito venha mais. sempre aqui. Ah, Paulo sempre da Musi hora. conversou com a gente.